Nós estamos em autores. Então, vamos lá. Nós já vimos a questão dos pré-modernistas, né? A questão da quantidade de mudanças. A quantidade de mudanças, ixi, Gabriel, ocorridas nessa época do pré-modernismo. Então, aqui nós tínhamos na literatura a questão do realismo ainda, né? A explicitar a realidade através do Machado de Assis. Só que agora nós vamos nos prender a uma realidade um pouco diferente. Como nós já dissemos lá nas características, a questão da seca, da fome, do negro, do preconceito, aqui ele agora vai ser um pouco mais explícito, vai ser um pouco mais apresentado. E eu quero chamar a atenção para esses autores, para que vocês prestem atenção um pouquinho em Augusto dos Anjos, porque é o único autor que vai ter relação com o do passado, com algumas características passadas. Ele ainda se prende à estética parnasiana, tá? Ele é o único poeta, os demais vão se prender na prosa. Então, Monteiro Lobato, não existiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo ainda, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Graça Aranha ainda é um pouco menos falado, porque ele vai tratar a questão do imigrante. Olha só, nós temos aqui na prosa 4 autores. Desses 4 autores, que vão se prender, que vão se ligar mais à denúncia social, eles vão para focos diferentes. Euclides da Cunha e Monteiro Lobato são jornalistas. Então, aquela linguagem jornalística, aquela linguagem mais científica, algo mais direto, algo seco, assim, sem tamanho sentimentalismo, será explícita na obra desses dois. Monteiro Lobato vai se prender a um tipo de povo, o jagunço. Quem que é o jagunço? É aquele que vive no nordeste do país, é aquele que tem a sua cultura peculiar, é o que vive no interior, que tem o seu modo de vida, que tem o seu modo social de se viver. Monteiro Lobato vai se prender naquele povo, o sertanejo. Vai surgir, essa expressão jagunço surge nessa época, com Monteiro Lobato. Já Euclides da Cunha, que também é jornalista, vai se prender à questão das guerras. A principal obra, né, Os Sertões, vai ser foco da Guerra de Canudos. Ele vai contar a Guerra de Canudos. Então, vamos lá. Não vamos, né? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, principal característica aqui, ele era republicano. O que isso tem a ver para a literatura? Euclides da Cunha era um jornalista. Trabalhava na Folha de São Paulo. E naquela época, tudo era muito mais distante, né? Tudo era mais difícil um pouco. Euclides da Cunha, então, foi até Canudos para fazer a cobertura da guerra, né? Hoje os repórteres não vão, foi em Brumadinho, eles não vêm em tal lugar para fazer uma cobertura presencial. E Euclides da Cunha, então, ele foi até Canudos para fazer a cobertura da guerra. Durante o caminho, né, como ele foi, a viagem era longa, durante o caminho, ele começou a analisar o solo, a terra, o ambiente. Ele viu que aquele ambiente era diferente do ambiente do Sudeste. Ele sentiu a secura daquele lugar, a aridez daquele lugar. Então, isso foi inspiração inicial para sua obra. A terra, a secura, a ardileza do ambiente em si. Aí, ele então chegou em Canudos a fim de fazer a cobertura da guerra, fazer as reportagens para o seu jornal. E aí ele então sentiu que o homem daquele lugar era diferente. Que o homem daquele lugar, ele era cru, ele era nu de conhecimento, ele se prendia a tudo que Antônio Conselheiro propunha, sem a menor indagação.
E aí ele então fez o estudo do homem daquele lugar. E por fim, ele estudou a guerra. A Guerra de Canudos foi a revolta de Canudos, né, uma cidade chamada Canudos, contra a República. E ele era republicano. Por isso que eu preciso dessa característica para que vocês entendam os sertões, que é a Guerra de Canudos em si. Ele era republicano. Só que então ele foi a favor do governo, ele foi trabalhar, né? E ele emitia então as reportagens para o jornal. As reportagens eram enviadas. A obra, a sua principal obra, Os Sertões, a Guerra de Canudos é a mesma coisa. A obra se chama Os Sertões, mas ela retrata a Guerra de Canudos, tá? E essa questão da produção do livro foi feita depois que a guerra acabou. Então, primeiro ele foi fazendo as reportagens, foi uma coletânea de reportagens, ele era o jornalista da época. No filme, para quem se interessar, depois eu pego alguns trechinhos do filme, que eu gosto muito desse filme. É a questão ele era o fotógrafo da época. Claro que o filme é questão comercial, o filme não é tão fiel à obra em si. E aí ele começou a retratar a luta. Foram 4 expedições. O governo ele só venceu na última expedição, que ele precisou destruir Canudos, porque até então Canudos ganhava do governo. Porque o que o governo fez? Ah, não, esse povo está dando piti. Vai lá e resolve isso. Mandou uma tropa muito pequena do exército. Canudos conseguiu vencer o governo. Por fim, eles vieram para matar, eles vieram para destruir. Foram mais de 4.000 mortos, né? Canudos não existe. Então, Euclides da Cunha, ele presenciou, ele esteve presente na guerra durante todo o momento, aqueles acampamentos, aquela situação de vida. Vamos assim dizer que ele se sensibilizou com aquele povo, mesmo sendo republicano. Antônio Conselheiro, que é essa figura aqui, meu Deus. Antônio Conselheiro, que é essa figura aqui, isso aqui é trechos do filme, dos cabelos longos. Antônio Conselheiro era o foco central de Canudos. Todo mundo queria ter a cabeça do Antônio Conselheiro, porque era ele quem comandava as pessoas. E Antônio Conselheiro era a favor da volta da monarquia. Então, entenderam a guerra política que virou literatura depois. Por que ela é considerada literatura, sendo que ela é tão histórica? Porque Euclides da Cunha, mesmo com a linguagem jornalística, mesmo com o caráter histórico que essa obra se vale, ele tem a linguagem, uma certa forma sensibilizada de Euclides da Cunha. E ele vai retratar um povo, um texto extremamente histórico, mas ele vai retratar a cultura, a verossimilhança de um povo, o povo de Canudos. Tá? Eu não vou me prender muito a Canudos, porque depois eu quero dar uma aula só de Canudos para contar, para explicar para vocês algumas artimanhas. Os Sertões, então, é a sua maior obra. Tem um caráter cientificista, uma vez que ele estuda o homem, estuda a terra. Os Sertões são 3 obras, tá? Você acha, claro, em um condensado para comprar, mas Os Sertões são 3 obras. Uma obra chamada O Homem, uma obra chamada A Terra e uma obra chamada A Luta. E durante o homem e a terra, é um estudo do homem, um estudo da terra, por isso que ela é cientificista. Porque vai estudar como se fosse uma ciência, tá? E depois ele produziu algumas cartas, mas a sua obra excelência é Os Sertões. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, nós vamos trabalhar com Monteiro Lobato em alguns pontos diferentes, né? O Jeca Tatu, então o jagunço surgiu aqui, extremamente moralista, tá? Extremamente moralista, extremamente polêmico, crítico. Anita Malfatti, em 1918, trouxe uma exposição de arte bem diferente de tudo que nós tínhamos visto, a fim de modificar a arte, de abrir a mente da arte. Monteiro Lobato escreveu um artigo
esculachando com a Anita Malfatti. Tá? Então, destruindo mesmo, com um vocabulário muito pesado. Ele foi muito arrematador, assim, nas suas críticas. Então, ele gostava de causar. Tanto é que ele foi um dos convidados a participar de um evento nacional de arte que nós tivemos em 1922, chamada Semana de Arte Moderna. Nós ainda vamos ver, se não me engano, nesse livro ainda. Sim, nesse livro ainda. E Monteiro Lobato foi extremamente crítico, extremamente cínico, né? Foi maçante, assim. Ele chega a ser, de certa forma, grosseiro nas suas palavras. Só que Monteiro Lobato, ele teve a sua ascensão porque ele escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo e foi para a televisão, né? Então, ganhou um acesso maior do público. Por que isso? Na Semana de Arte Moderna, até então, no parnasianismo, a arte, ela era muito limitada. Ela era direcionada a um certo tipo de público, ela não era expansiva ao povão, vamos assim dizer, a todo o povo. Ok, Daniel. Ela não era expansiva a todo o público. E quando foi em 1922, né, isso aqui antecede a esse evento, por isso que se chama pré-modernismo, porque o modernismo começa em 1922. Quando foi em 1922, ele causou certa estranheza, porque ele não quis participar desse evento, e depois ele tornou-se popular, devido ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tanto é que ele tem alguns prêmios com a sua obra chamada Urupês, e muitos não conhecem. Né? Alguém já tinha ouvido falar o nome dessa obra? Que ele ganhou vários prêmios por causa de Urupês, não por causa de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, Monteiro Lobato, né, é um excelente autor. Ele tem uma linguagem jornalística também, mas ele conseguiu uma grande efervescência no Brasil pelo seu caráter pedagógico. Né? Posteriormente vai surgir Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, também com esse caráter pedagógico, mas ele foi o precursor. Né? Ele trazia essas inovações dentro da sua literatura e inovação para a criança. Foi o que acendeu Monteiro Lobato. Ok? Deixa eu... Isso. Lima Barreto. Lima Barreto tem uma obra fantástica, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vinícius, leis daquela época, o qual o adultério era crime. Por isso que ela está sendo julgada, porque hoje traição não é crime, né? Senão a fila estaria enorme. Mas, tá? Daquela época. Então, vamos lá. Eu vou fechar. Tá faltando 1 minuto para a aula acabar. Eu vou abrir outra aula para explicar Lima Depois Barreto. manda os slides pra gente copiar. Mando sim. Só um minutinho que eu Maria vou Lúcia, fechar. tipo assim, não precisa ser, tipo assim, explicar tudo, entendeu? Você já pode ir mandando que a gente vai copiando. Ah, tá. Tá, pode ser.